Muita alegria, nós estamos recebendo aqui essa manhã o pastor Eliseu, que já vai estar aqui ministrando a lição para mim e para você, juntamente com ele, sua esposa, a irmã Consuelo, e também o diácono Henrique. Vou pedir para eles ficarem de pé, por favor. Vou pedir, você pode dar um aplauso, agradecendo a Deus pela vida deles. Obrigado, pastor Eliseu, por ter atendido o nosso convite. É vice-superintendente da nossa escola bíblica dominical, lá na nossa igreja matriz. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, pastor Marcos Leite. Pai do Senhor, irmãos, você pode ficar de pé por um instante? Nós vamos fazer aqui a leitura da nossa lição de número 12. Você que está com a lição, número 12, você que está sem lição, a lição se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versos 1 e 2, depois do 10 ao 16. O nosso tema da lição hoje é Manassés, uma lição de arrependimento. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versos 1 e 2, depois nós pulamos para o 10 até o 16, tá bom? Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efzabá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém, como quem limpa a escudela a limpa, e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Verso 16. Demais disse, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O nosso texto áureo encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus. Chamar aqui o pastor Eliseu, passar aqui o microfone aqui em direito, para que possamos ser ministrados aqui essa manhã. A paz de Cristo. O irmão pode se assentar, por gentileza. Existe um ditado na Ilha dos Açores, ditado açoriano, que diz assim: se eu tivesse 1000 bocas, mesmo assim eu não teria como agradecer. Então, mesmo que eu tivesse 1000 bocas, eu não teria como agradecer ao pastor Silas Filho pelo convite e pela confiança a mim nesse dia para a ministração dessa aula. Então, fica o meu singelo muito obrigado. Amém? E que se estende aos demais colaboradores, irmãos e pastores. Fico feliz pelo convite. É difícil dar aula depois do pastor Ronaldo, mas foi me incumbida a tarefa. Que Deus esteja conosco e nos ajude. E essa lição é uma lição interessantíssima, que vai falar sobre Manassés, filho de um grande rei Ezequias. Eu fiz os tópicos, um pouco econômico do slide. O slide ele é um aparato de colaboração, então quando eu escrevo muito no slide, ele pode ser um fator contra mim, que as pessoas vão passar a ler o slide
e não vão prestar atenção em mim. Então, foi um pouco econômico. Eu trouxe um material ali fora, se você puder, se você quiser, está lá. O diário de viagem de Abraão. Sabe por que Abraão saiu de Nova York da antiguidade, Ur, para morar numa barraca de camping? Sabe por quê? Me pergunte por quê. Para que as bênçãos dele chegassem até você. Por isso que ele fez isso. Largou tudo para morar numa barraca de camping, porque Deus tinha uma promessa sobre ele. Então, tá lá, R$10, se você quiser, tá lá fora. Diário de viagem de Abraão, trata a vida de Abraão, de Gênesis 11:25 até o 25:15, trata a vida dele, meio sintetizada, tem mapa, tem cronologia, tem uma matriz fofa, pontos fortes, oportunidades, fraquezas e ameaças da vida dele e alguns outros aparatos sobre a vida desse patriarca. Tem esse aqui também, que é comunicação dinâmica, alcançando sucesso profissional na pós-modernidade. É um livro que traz passagens bíblicas, mas o foco dele é o mercado de trabalho. Diz nosso pastor, se você não dominar informação, conhecimento e a comunicação, você não consegue romper na pós-modernidade. Então, oratória, retórica, relacionamento humano, inteligência emocional, algumas outras coisas que podem contribuir para o seu desenvolvimento. Amém? Esse não, esse, como diz a palavra do velho ditado, quando você vai na presença de um rei, você tem que trazer um presente para o rei. Então, esse aqui, o pastor Silas, ele tem o outro, esse aqui é do pastor Silas Filho. Então, fica aí esse presente. O meu primeiro livro, infelizmente ele esgotou, que é a Bíblia Gestão de Excelência por meio das ferramentas, através das ferramentas da qualidade total, que é GQT, que é um tipo de gestão que surgiu somente no Japão a partir de 49, no pós-guerra, quando eles vão criar as ferramentas gerenciais, matriz SWOT, FOFA, PDCA, etc., tudo dentro da Bíblia com referências bíblicas. Então foi interessante, se você quiser saber mais sobre esse livro, tem uma entrevista minha lá no Instituto Getro, que trabalha na parte de gestão para a igreja, sobre o livro. Então, numa segunda edição, eu também trago de presente para o pastor, com o maior prazer, para semear na vida dele por essa grande oportunidade. Então, vamos lá. Manassés. Então, esse trimestre nós estamos falando dos livros monárquicos. O que seriam os livros monárquicos? São os livros dos quais Deus vai instituir a monarquia judaica ou israelita. Interessante como esses livros são escritos. Se fizermos uma análise breve e rápida dos livros monárquicos, que vai compreender 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. E o meu foco na lição de Manassés vai ser focado em Crônicas, apesar de que Manassés, como seu pai, também são citados em Reis, mas eu vou focar em Crônicas, por um motivo que eu vou explicar agora nessa primeira introdução da aula. Se você notar 1º Samuel, você vai ter um livro de antagonismos ou opostos. O sacerdócio fiel, Samuel, contra o sacerdócio infiel, Eli. O rei rejeitado, Saul. O rei escolhido por Deus, Davi. E assim sucessivamente. São características peculiares na construção do livro. O 2º Samuel, o foco é Davi e a sua história. 1º Reis, você vai ter ali também um pouco da história de Davi, no capítulo 5, 9, a questão da vida, os altos e baixos de Davi, e a introdução para aquilo que era o projeto de Deus, a construção do templo, com Salomão, e aí você vem, Salomão até o capítulo 9, depois 10 a ruptura, 12 diante dos reis subsequentes. Então o livro de Reis também vai tratar essa questão da herança de Israel, a partir dos descendentes da casa de Davi e da ruptura, como já foi, creio eu, falado, os Jeroboões, os oportunistas, os Roboões, os reis que não sabiam gerenciar ou administrar o reino. São características peculiares do livro, mas aí o livro de Crônicas, ele é uma releitura em forma de homilia, ou seja, em forma de sermão do livro de Reis. E ele é interessante, se você pegar 1º Crônicas de 1 a 8, você tem genealogias, ou seja, a origem das coisas. O 9 você vai ter Saul, rapidamente. O 10 você vai ter Davi em diante até o 29 de 1º Crônicas. Aí 2º Crônicas você vai ter ali até mais ou menos salvo engano, 8 você tem Salomão, 10, 11, 12 Roboão, 13 em diante os reis subsequentes.
da descendência, até o 36, que finaliza com a identidade ou a característica semelhante a Esdras, que é o retorno do cativeiro. O que eu aprendo com isso? Se no livro de Crônicas eu tenho o começo e no final do segundo o recomeço, Deus nos faz escrever a história começando e recomeçando. Você não entendeu não, mas tudo bem, vamos lá. Na sua vida, comece, porque Deus está contigo. Mas se você errar, como Manassés, recomece. Ficou melhor. Aplauda o Senhor enquanto eu bebo água. Isto, então vamos falar de Manassés. Manassés é filho de Ezequias. O livro também de Crônicas, como Reis, ele vai trazer tríade de reis. Reis bons, reis mais ou menos, reis ruins. Ele vai trazer sempre em 3. Pode ver que fecha o reino com 3. Joaquim, Zedequias. Ele sempre vai trazer nesse viés e sempre fazendo um contraponto com o outro. Ezequias é comparado a Salomão, porque ele vai promover a Páscoa, ele vai novamente restaurar o altar, ele vai consagrar o altar. E Manassés também é comparado a Salomão, só que na parte ruim da vida dele. É por isso que o texto áureo dessa lição faz um grande sentido, porque ele vai falar sobre a questão de arrependimento. Como o pai dele e eles são comparados a Salomão, tanto no bom reinado quanto no mau reinado, o texto áureo, que se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, porque quando Salomão edifica o templo e Deus aparece a ele e diz, olha, vou atentar para a sua oração, mas há uma condicional. Nada no reino de Deus está solto. Nada. Todas as bênçãos, todas as coisas que podemos ou não fazer, estão condicionadas a algo. Gideão, 185 mil. Amalequitas, povo do Oriente e midianitas. Primeiro ele quebra o altar de Baal. Depois Deus lhe dá as estratégias. Tira, tem muita gente, divide em 3 de 100, cântaro, tocha e buzina. Primeiro ele quebra o altar de Baal. Elias, vai chover? Primeiro restaura o altar do Senhor. São condicionais. Quer ter vitória na sua vida, sim ou não? Entenda as condicionais de Deus. Pense comigo. Pensa num Deus poderoso, todo poderoso. Pensou? Deus é mais. É mais. Deus poderia pensar, e tudo que existe hoje viria à existência em um só momento. Aconteceu. Só que Deus, Ele faz assim: haja luz, haja separação das águas, água de cima, haja porção seca. Ele vai fazendo no processo. Sabe por que você não entende a luta que você está passando? Porque você está no processo. E Deus me ensina em Gênesis: existe um processo. Você não recebeu não, mas tudo bem. Você não entende porque você está no processo. Deus está fora do processo. Deus olha assim e vê tudo, de uma vez só. Em um momento só Deus vê toda a história apenas fazendo isso. Então Ele me ensina que existe um processo. E dentro do processo de Deus, eu estou dentro das condicionais de Deus. E a condição para Israel era: vocês devem obedecer às minhas leis, aos meus princípios espirituais. O que de fato acontece é que muitos dos reis vão desprezar os princípios de Deus e vão ter uma vida de fracasso. E aí vem a história de Manassés. Ele vai desprezar. Manassés, filho de um grande pai piedoso, aos 12 anos, numa corregência, começa a reinar. Ele é entronizado, mas ele desfaz tudo aquilo que o pai fez. Outra verdade espiritual. E aí? Você tem se afastado de Deus? E aí? Você tem ensinado os seus filhos que o melhor local para estar é na casa de Deus? Não, já fui ao culto hoje de manhã, não precisa ir à noite. Não, não faça isso. Não faça isso. Esteja um tempo mais que você puder na casa de Deus. Era rei, fez a Páscoa, restaurou, reformador, avivalista Ezequias, mas o filho dele
despreza tudo aquilo que o pai tinha construído. Tudo que ele fez, ele desfez. Veja isso, ele vira as costas para Deus. A paciência de Deus foi sendo testada, sendo abusada pelos reis e rebeldes, como o próprio Manassés é. Apesar de que o Senhor, por várias provas incontestáveis, demonstrava que era um Deus verdadeiro, libertou Israel do cativeiro assírio já na primeira tentativa em Ezequias. Curou Ezequias. Será que Manassés não ouviu pelo menos a história de seu pai? Deus livrou a cidade da tomada do rei. Numa só noite, 185 mil morreram, que vieram contra Jerusalém. Eu estava doente, fui curado. Será que ele não percebeu que o verdadeiro Deus estava com ele? Essa é a grande questão. Quando recebemos algo pronto e não damos valor àquilo que recebemos. Verdade prática. Se você não tem tempo para fazer direito, quando é que você vai ter tempo para fazer de novo? Faça direito, faça com excelência, faça bem feito. Não despreze aquilo que outros fizeram, não despreze a história dos outros. Continue escrevendo a sua história de sucesso e êxito, mas dentro das condicionais de Deus. Infelizmente, Manassés, ele vira as costas para Deus. E aí você tem o primeiro tópico: filho ímpio de um pai justo e fiel. Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para continuar, mas ele preferiu substituir Deus, uma mentalidade inclusivista. Deus é Deus, mas Moloque também poderia ser Deus. Essa é uma mentalidade errada, porque quando estamos debaixo do verdadeiro Deus, que é o nosso, temos que ter uma mentalidade exclusivista. Só o Senhor é Deus, e mais ninguém pode ocupar essa posição. Só o Senhor é Deus. Aí eu fico pensando, Israel, ou Judá, melhor dizendo, nesse contexto, viu milagres, viram milagres, mas mesmo assim não acreditaram em Deus. Deus, nesse momento da história, realizando milagres, e o povo voltando as costas para Deus. E agora? Será que Deus é apenas um Deus utilitarista? Ou nós temos sido utilitaristas com Deus? Estou na prova. Arrumo hora para orar, para vir para a igreja, para vir enjoar. Depois que eu estou na vitória, não vou ao culto hoje não, que eu estou cansado. Será que temos virado as costas para Deus? Será que temos desfeito? Notamos que os reis justos tiveram filhos ímpios e cruéis. Manassés torna-se o pior. E o autor vai dizer, tornou-se abominável, o pior. Se o pai dele torna-se o melhor, ele torna-se o pior. Mas em nome de Jesus, você não vai perder a visão. Mas em nome de Jesus, você não vai perder o foco. Quer saber o segredo? Vou perguntar aqui, de repente, esse lado quer. Você quer saber o segredo? Vou voltar para cá, que de repente aqui, profissão de humor. Você quer saber o segredo? Rapaz, agora ficou difícil. Vamos ver aqui. Você quer saber o segredo? Uma coisa basta. Davi diz, uma coisa pediu o Senhor. Uma coisa apenas basta. E a buscarei, estar na casa do Senhor todo dia. Manassés não estava na casa do Senhor todo dia. Não contemplava o Senhor, não aprendeu, ou desaprendeu o que aprendeu, deixando de estar na casa do Senhor. Essa é a derrota. Tinha tudo para dar certo. Quando você tem tudo para dar certo, e no final dá errado. Por quê? Faltou apenas uma coisa. Não basta ter um diploma universitário, é Deus. Não basta ter dinheiro, é Deus. Não basta os demais. Deus tem que estar no negócio.
Manassés recebeu um reino próspero, recebeu tudo, mas perdeu o essencial, Deus. E aí foi a sua desgraça. Ao invés de seguir o caminho de Deus, Manassés seguiu seus próprios caminhos. Segundo Reis 23, a 4, e 6 e 16 diz assim: levantou altares a Baal, um bosque a Zerá, como Acabe tinha feito. Versículo 4 agora diz: levantou altares dentro de Jerusalém, dentro do templo. Sacrificou seu próprio filho aos ídolos, no vale de Inom, segundo Crônicas 33, 6. E também adorou as estrelas, aos astros, foi feiticeiro, agoreiro. Versículo 6 de segundo Crônicas. Faz me lembrar agora que Manassés parece com Saul. Saul sacrifica o anátema. Anátema era tudo consagrado à destruição, então tudo que era anátema não podia ser tocado por ninguém. Aí Saul pega o anátema, que não podia ser tocado, diz o melhor, que tirou o melhor do anátema. Aí Samuel diz: o melhor não é tirar isso aqui, o melhor é obedecer do que sacrificar, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isso ele fala no 15, 22 e 23. E no 28 Samuel ele está na feitiçaria. Cuidado, a palavra profética é realmente profética. Samuel falou, igual feiticeiro, Saul termina na feitiçaria. E agora ele, Manassés, se compara a quem? A Saul. Feitiçaria. Está como feiticeiro, agoreiro, consultando os mortos, os astros, ao invés de consultar o verdadeiro Deus. Você coloca Deus nas suas decisões? Você participa Deus, está acontecendo? Por que Manassés não aprendeu com o pai? Cartas abertas aqui, Deus, estão me afrontando. Deus manda o profeta Isaías: vai entrar nessa cidade não. Aqui Deus, apresente as suas causas e demandas a Deus. Ou você não acredita que Ele possa ouvir você? Pode, e ouvirá, porque existe uma condicional: se meu povo, que se chama pelo meu nome. Você é povo de Deus. Quando diz o povo que chama pelo meu nome, é o povo do pacto. Você está dentro do pacto de Deus, você está dentro da agenda de Deus. Deus tem algo para você muito melhor do que você possa imaginar. Foi fraco isso. Falar do Senhor, eu vou beber uma água de novo. Vamos continuar. Aí o legado é destruído. Todo o legado de Ezequias, todas as reformas, tudo foi retirado pelo seu sucessor legítimo. Aí eu lembro daquela frase: sucessão sem continuidade é um eterno fracasso. Toda sucessão precisa ter uma certa continuidade, mesmo que traga mudanças, porque toda mudança vai provocar algo diferente, um pouco de descontentamento. Mas as mudanças fazem parte do processo, para ver que Deus também fez mudanças no processo divino. Vou dar um exemplo. A terra estava sem forma e vazia. Então Deus dá forma e preenche o vazio. Com o homem foi igual. Façamos o homem, deu forma e assoprou o seu espírito no homem, preencheu o vazio. É assim. Deus traz mudanças pontuais e significativas. Não destrua o legado da sua família. Não retire os marcos antigos. Permaneça naquilo que dá certo. Permaneça. Vamos parar de fazer o culto doméstico. Não faça isso. Continue fazendo o culto doméstico. Vamos parar de orar junto. Não, continue orando junto. Dê ideia sempre de unidade. É um grande diferencial. Tenha discernimento. Julgamos muito e discernimos pouco. É uma das grandes questões. Quem é esse incircunciso para que afronte o exército de Deus vivo? Discerniu pessoas. Entendeu? Pois Davi que Deus o colocara no trono, não por causa dele, mas por causa de Israel. Discerniu o ambiente. Manassés não discerne. É por isso que o contexto do profeta Isaías, do 1 a 6, é Uzias. Até o 9, Jotão. 10, 12, Acais, e vai sucessivamente. Você tem profecias que você não consegue encaixar
no tempo, aí você tem lá 30, 36 Ezequias. E pós isso seria Manassés. Mas você não tem como encaixar certamente os capítulos dentro da história dos reis, porque falta ali um conectivo que marque a passagem temporal mais clara. Então você faz uma análise onde você encaixe os textos dentro da vida do próprio rei. Você vai entender Isaías que vai dizer: Senhor, até quando vou profetizar? Até que tudo seja destruído e a 10ª parte retorne à cidade. Ou seja, Isaías profetizou, sabendo que o povo ia ser rebelde e iria para o cativeiro babilônico e depois retornaria à cidade como remanescente fiel. Paulo vai usar o mesmo contexto em Romanos, sendo que nós hoje somos o remanescente fiel. Você é o remanescente fiel. Quando todos viram as costas para Deus, você prossegue. Quando todos abandonam Deus, você continua, não importando a situação, não importando o ambiente ou o contexto, você prossegue, você continua. Você não destrói um legado, você continua, em nome de Jesus. Tópico 2, Deus suscita a retribuição. Deus é um Deus de retribuição. Deus é um Deus que retribui aquilo que podemos fazer. Quando eu semeio, Deus me retribui. Não é a barganha, é retribuição, é diferente. Barganha é fazer querendo em troca. Retribuição é, o amor de Deus é tão grande. Vamos lá. Mais elucidativo. Hebreus 2,16 diz assim: e Deus não socorre a anjos. Em outras versões, Deus não perdoa anjos. O anjo não tem perdão, está no corpo espiritual. Então Satanás, quando peca, ele não tem perdão, então ele não pode voltar a ser o que era antes do pecado, consequentemente ele se corrompe por completo, sendo o diabo o nosso inimigo. Mas na parte seguinte do versículo diz: mas está preocupado com a descendência de Abraão. Quem? Eu e você, pela fé, somos filhos de Abraão. Veja a diferença: se Deus não perdoa anjos, mas nós, imagem e semelhança dele, podemos receber o perdão dos nossos pecados. Manassés tinha tudo para morrer no exílio, mas ele fez uma coisa bem interessante, que eu vou me aprofundar no final da aula. Ele se arrependeu e obteve o perdão de Deus e recomeçou a sua história. Fez errado? Recomece. Não deu certo? Mude a sua rota. Como a gente sempre escuta, o teu carro tem que ter marcha ré. Calma aí, não deu certo. Vou repensar, replanejar, refazer. Mas você me pergunta, como um homem tão ruim vai reinar 55 anos? Aí eu respondo: para que tivesse tempo de se arrepender. Muitas das vezes, Deus livra pessoas da morte, para que elas percebam que existe um projeto, e eles precisam se arrepender e aceitar Jesus. Não por eles, mas por uma mãe, por um pai, por uma família que ora, para que possa alcançar um tempo de misericórdia. Vou beber uma água. Pode aplaudir o Senhor. Então Deus levantou profetas. Manassés, mude, vocês estão no caminho errado. Deus nunca fica sem testemunho, já notou isso? Deus nunca fica sem testemunho. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. O testemunho das Escrituras, porque elas de mim testemunham, testificam, e nelas podeis encontrar a vida eterna. Mas lá você tem o testemunho de Moisés, o testemunho das Escrituras, o testemunho dos profetas, no mesmo texto, e o próprio testemunho daqueles que eram curados e transformados por Jesus. Deus não fica sem testemunho. Até mesmo quando se pensa que não existe, tem. Porque o livro do Apocalipse foi escrito para testemunho das últimas coisas. 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, perguntaram em particular: mestre, qual será o sinal da sua vinda, dessas coisas e fim do mundo? Jesus responde em Mateus 24, 2 coisas. Falta uma resposta, que eles morrem. João está vivo. Jesus diz assim: João, chega aqui que tu me perguntou uma parada lá atrás, se liga aqui, vou te responder. Chama-se o livro do Apocalipse. Deus não fica sem resposta. Manassés poderia ter respondido de forma favorável a Deus, mas ele optou a continuar a ser rebelde. Até que ele é levado ao cativeiro.
e lá percebe o seu erro. E o texto diz que ele se humilha. Quer ter sucesso, sim ou não? Quer ter sucesso, sim ou não? Seja humilde ou seja humilhado. Não é frase de efeito não, irmão, é Bíblia. Seja humilde ou seja humilhado. Porque quem se exalta, Deus abate. E quem se humilha, quando Senaqueribe cerca Jerusalém, o que Ezequias faz? Se humilha, rasga sua roupa, sinal de luta, chora, Deus faz, não, fique tranquilo, que eu pelejo por você, essa batalha é minha. Manassés, eu sou o cara, eu sou o rei, eu mando em tudo, eu faço o que eu quero, Deus faz, abate. Porque era desobediente a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Literalmente. Você percebe que a história dos reis se casam entre si, formando apenas um bloco de imagem no mosaico, que é a obediência, que é a submissão. Isso é tão importante, tão interessante, que Manassés, segundo a tradição judaica, vai encerrar o profeta Isaías no meio. Segundo a tradição, o texto não aparece, segundo se ele é fora em textos não bíblicos, ou textos paralelos do Targum, Hakalá, etc., são textos hebraicos, você vai ver que existe essa tradição que Isaías é cerrado ao meio por Manassés. Ele podia ter aprendido na história dos reis. Segundo Samuel 1, lá para o 19, diz assim, quando Jonatas morre, estou de olho no relógio, fica tranquilo que eu estou de olho no relógio. Quando Jonatas morre e Saul, Davi chora e diz assim, os escudos não serão mais ungidos. Verdade prática? A unção que você respeita te protege. Saul odiava e perseguia Davi. Davi amava Saul. A unção que você respeita te protege. Por que você acha que Davi não morreu? Porque ele respeitava a unção de Saul. Mesmo sendo um cara ruim. Deus trabalha em níveis de autoridade. Manassés não respeitou a unção profética. Aconteceu com ele? A desgraça, o fracasso. Respeite a unção profética. Respeite a autoridade espiritual. É Bíblia. Vamos continuar na história desse péssimo rei, mas podemos tirar do péssimo as boas lições, do ruim as boas lições. Deus pronuncia o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico pode representar coisas para a nossa vida. Qual é o nosso cativeiro? O que me prende? O pecado? A gula? Algum problema? O que me prende? O cativeiro representa aquilo que tem domínio sobre mim. Paulo vai dizer, apresentai vossos membros em santificação a Cristo, para não voltar a ser escravos do pecado, ou seja, o cativeiro do pecado. O cativeiro é tudo que me prende, tudo que me separa de Deus. O que separa você do relacionamento com Deus? Lembrando, não é religião, é relacionamento. Toda vez que Deus se descreve falando a Israel ou Judá, sempre num tom de marido e mulher, em relacionamento. Lembra de João 4? Você lembra da história? A mulher do poço. Sim ou não? Começa falando de água. Mas a sede dela não era água, era de Deus. Ela volta para falar de religião. A Jesus, está errada de novo. É relacionamento, é espírito em verdade, não é preso em local, há um aspecto, transcende tudo isso em um relacionamento profundo com Deus. Deus sempre quis um relacionamento profundo com Israel e Judá, mas eles teimaram em voltar as suas costas para Deus. Deus deseja com você ter um grande relacionamento. Isso parte pelo arrependimento. Interessante, permite-me, pai, pastor, pai também, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, fala uma palavra grega, eu não costumo muito falar não, eu trabalho muito o resultado, não o processo, mas convém, permita-me, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Interessante que eu fui professor de grego 6 anos em seminário batista. Era a única semelhança em seminário batista, é forte isso. E existe uma palavra no grego clássico que é metagigenosis. Mudar de ideia. Meta, por meio, genose, conhecimento. Mudar o conhecimento. Legal. Mas no Novo Testamento você não vai encontrar metagigenose, você vai encontrar metanoia. Meta, por meio, mudar, noia, a mente. Não é mudar de ideia, é mudar a fonte das ideias.
é mudar a sua mente, é mudar a maneira de pensar. Não é só mudar de ideia, mudei de religião, é mudar a fonte daquilo que gera em você conhecimento, entendimento das coisas. É uma mudança profunda do ser. Deus é fantástico, até nas escolhas das palavras. Tudo, até a vírgula que tem um sentido. Qual é o nosso cativeiro? Pecado? Ritualismo? Isaías vai falar para o povo de Judá. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu relacionamento comigo está quebrado, porque o seu coração está longe de mim. Relacionamento profundo, relacionamento com Deus. Manassés tinha tudo para ter um grande relacionamento, se espelhando no seu pai, mas ele prefere substituir Deus por outros deuses que não eram deuses. Mas a mudança na vida de Manassés foi tão notória que por meio das atitudes ele vai demonstrar que poderia ter um arrependimento. É a dinâmica de Ezequiel 16. Se o justo viver em sua justiça, mas vier a pecar, ele morre no seu pecado. Pois a alma que pecar, essa morrerá. Mas se o ímpio se arrepender, será perdoado. Não existe o pior homem na face da terra que não possa alcançar o perdão. E não existe o melhor homem na face da terra que não precise de Deus para ser salvo. Ponto final. Vamos continuar o tópico? Pastor, até que horas, pastor? 11? Oh, generoso, muito obrigado. Aleluia, vamos? Como obediente eu vou acabar mais cedo, mas vamos lá. Pior que um idólatra declarado é um ritualista morto. Não é frio e nem é quente. É morno. Porque é idólatra, já está lá em idolatria, mas está largado. Mas pior do que isso, é apenas um ritualista. Que vive no ritual. Aleluia. Não apenas fazer, mas o entendimento do que há de profundo espiritual por detrás daquilo que fazemos na igreja. Tudo é espiritual. Louvor, oferta, tudo é espiritual. Nada é humano. E para de achar que na sua vida existe algo secular. Tudo é espiritual na sua vida. O seu trabalho é espiritual. Você trabalha para glorificar a Deus. O seu casamento é espiritual. O seu casamento representa um propósito de Deus. Lembrando, o propósito sempre é maior que a pessoa. Nossos propósitos são sempre maiores que nós mesmos. Transcendem a gente, passam pela gente, passam por pessoas, porque é um propósito que está no coração de Deus. Vamos continuar para o outro tópico, por gentileza. O arrependimento de Manassés, o poder do arrependimento. Abre aí na sua revista, no texto áureo, e aí vamos fazer uma pequena análise do texto áureo para caminhar já para o final da aula. Então, o texto áureo, ele vai ter algumas condicionais. Então, você tem um texto que é dirigido a Salomão e ao povo de Judá, de Israel, no tempo do Reino Unido. E diz assim: o Senhor disse assim, se o meu povo ser, primeira condicional, ser o meu povo, que povo? Deus vai usar um pronome possessivo, meu povo, propriedade. Lembra quando você coloca algo que é no possessivo? Minha família. De quem é a família? Sua família. Quando Deus diz, o meu povo, dele, o povo da aliança, o povo que está no pacto. Aí, se o meu povo, primeira condicional, que você chama pelo meu nome, que nome você é chamado? Cristão, você é chamado pelo nome de Deus. E meu povo, chama pelo meu nome, aí vem. Se humilhação, ou seja, dependência, submissão. Senhor, se humilha. Quem se humilha? Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos
Se humilhar. Senhor, dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá inteligência, me dá entendimento. Abre minha mente, abre meus olhos, para que eu veja aquilo que ninguém vê, onde todo mundo está e todo mundo vê. Que eu veja um diferencial. Aí ele diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e, condição, adição. Agora, e, não só se humilhar, e orar. A oração pode trazer muitas respostas. A oração pode trazer a tua resposta. A oração do justo vale muito em seus efeitos. E orar, conversar com Deus, dialogar com Deus. Deus é uma pessoa que busca um relacionamento. Converse com Ele. Converse com Deus. E buscar. Desejar. Você já desejou algo muito, muito, muito? Deseje Deus da mesma forma ou mais do que isso. Senhor, mas como eu queria isso? Como eu queria aquilo? Deseje Deus da mesma forma. A mente hebraica é uma mente que não tem abstrato. Então, tudo que tem no hebraico, pensamento hebraico, você tem que tocar, tem que cheirar, tem que sentir. Então, por isso você está lá. O salmista diz, Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. É a mesma ideia. Deseja Deus como se estivesse no deserto desejando água. É a ideia do texto. A mente hebraica é assim, tem que tocar. Tem que contemplar, ver Deus. É impossível na mente hebraica pensar em alguma coisa sem pensar em algo que é tangível. É por isso que Deus se manifesta em forma de fumaça e fogo, para senão eles não fazerem a imagem de Deus conforme eles viram, né? Por isso que Deus, tudo tem um porquê. Mas a mente grega é a mente do abstrato, da reflexão, da filosofia. Então por isso você tem o grego e o hebraico. A mente do tangível e a mente da reflexão. Então você tem a junção do melhor de Deus, né, para a gente. Aí você vai entender que dentro desse contexto você precisa orar, você precisa se humilhar, você precisa buscar, ou seja, a busca fala de procurar, fala de encontrar algo que está oculto. Aí Deus diz assim, eu te darei os tesouros da oscuridade e das profundezas. Aí Paulo vai dizer, em Cristo estão todos os tesouros. Você acha que chegou em algum lugar? Tem mais. Ah, meu Deus do céu. Você vem, imagina. Você acha que chegou? Tá bom? Tem coisas que ninguém viu, que Deus guardou para você. Em Cristo, os tesouros estão escondidos. Repita para o seu irmão. Ainda existem tesouros a serem descobertos. Vou beber uma água. Vou nem pedir, vou beber uma água. Aleluia. Vamos lá? Então, condicional, orar. Jesus diz em Mateus 7, 7, 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, se abre. Está no texto. Condição e adição. Como eu falei no texto áureo, condição e adição. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. Você deseja buscar Deus? O salmista diz, uma coisa pedi e buscarei. Paulo diz, em Filipenses 4, 13 e 14. Mas uma coisa, quantas coisas ele fazia? Faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo buscando Deus. Por mais que você viva nessa terra, compreender a incompreensivelmente de Deus é algo impossível. O tempo no céu é diferente, mas imagine a eternidade no céu. Daquilo que podemos entender e conhecer de Deus, não vamos entender a sua totalidade nunca. Deus é uma fonte inesgotável para aquele quem o procura. Tem mais para você. Se você se humilhar,
se você orar, se você buscar a face de Deus, aí vem a outra condicional, e se converter dos seus maus caminhos. Quando Davi ora o Salmo 51, 7, 10, ele diz, contra ti pequei, e aí quando ele chega lá, diz assim, faz em mim um coração novo. Taró, teli, bará, leve. Desculpa, falei no hebraico. Vamos lá. Me dá um coração novo. Só que ele usa o mesmo verbo de Gênesis 1. Beresh, bará. No princípio, criou do nada. Sabe o que Davi está pedindo? Davi está pedindo que você vive um coração transformado. Ele queria, Deus, do nada, me faz um coração novo, porque você está podre, porque eu sou pecador. É isso que Davi está pedindo. Um coração que você tem hoje, pela transformação do Evangelho de Cristo. Eles queriam aquilo que nós experimentamos. Quer ver? Salmo 141, 3. Suba a minha oração como incenso, o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Davi viu o culto espiritual no culto levítico. Eles queriam experimentar e viver aquilo que eu e você podemos. E muitas das vezes, rejeitamos como Manassés. E muitas das vezes, viramos as costas. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo. Não tenho tempo para orar. Não tem tempo. Tomar café todo dia? Tem que ler a Bíblia todo dia. Tem que orar todo dia. É o alimento espiritual, é o fortalecimento. Aí vai dizer, se converter, ou seja, mudança, transformação dos seus maus caminhos, atitudes, decisões. Aí vem a resposta. Você tem um condicional e tem um resultado. Primeiro resultado, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Se fizer, é a garantia da oração ouvida. Mas Deus só vai ouvir a minha oração? Salmo 6. Ele vai passar, Salmo 6 são 8 versículos, perdão. Ele vai passar 6 versículos falando de desgraça. Eu sou atarefado, eu sou abatido, eu estou perseguido. Aí lá para o final do Salmo diz, Deus ouviu minha oração. Deus ouviu e respondeu a minha oração. Confundido não sou mais eu, mas são os meus inimigos. Fraco não mais eu, mas os meus inimigos. Ele inverte, né, o Salmo. Dê uma dica aí para os pregadores fazer já um sermão, já dei uma dica. Vamos lá. É assim, ele vai ouvir e vai responder. Segundo resultado, perdoarei os seus pecados. Manassés era o pior. Se arrependeu, se converteu. Deus ouviu, perdoou e sarou a sua terra. Ele retornou. Foi sarado. Minha terra hoje é minha casa, é o meu trabalho, meus empreendimentos. Deus vai sarar a sua terra. Deus vai sarar o Brasil. Deus vai sarar. Porque existe uma igreja que ora, uma igreja que intercede por lideranças. Existe. Deus sarará o Brasil em nome de Jesus. São as condições e o resultado. Manassés entendeu o poder do arrependimento. A base de tudo isso é Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá, viverá. Aí você entende, Manassés, ele vai trabalhar algo na sua vida, como Paulo vai falar em 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Porque a tristeza no começo não é de felicidade, mas no fim, um fruto de justiça pacífico para um exercício de uma fé, ou seja, uma vida transformada. A tristeza, segundo Deus, promove o arrependimento nas circunstâncias que Ele mesmo trabalha, para que possamos entender o seu caminho, o seu trajeto. Às vezes são como cego, como cabresto, e Deus diz, não é por aqui, Deus vai te guiando, gerando circunstâncias e situações para trazer você de volta ao lugar certo. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento e vida. E a alegria, segundo o mundo? O que ela promove? Morte. E a alegria, segundo o mundo? Morte.
Ué, alegria segundo o mundo, morte. Tristeza segundo o mundo, morte. Tristeza segundo Deus, vida. E alegria segundo Deus? Lê Neemias. A alegria do Senhor. Você pode fazer melhor. A alegria do Senhor. A tristeza, vida. Alegria, força para continuar e romper as barreiras. E aí ele volta, ele entende isso, se arrepende, reconhece que Deus era o único e verdadeiro. Aí ele retorna. Ele tira a idolatria da terra. Ele restaura o altar do Senhor. Ele está dentro das condicionais de Deus. Que pena que o povo ainda sacrificava nos altos. Muito tempo tendo um hábito, para reverter esse hábito é muito difícil. A mudança de um hábito só ressignificando com novos hábitos, até que os hábitos tornem-se atitudes. Por isso que o povo ainda não se converte. E aí você tem a derrocada do reino de Judá indo para o cativeiro babilônico. E a grande questão, o poder do arrependimento. Precisamos a cada dia estar segundo Deus, sendo entristecido por Ele para receber vida e sendo alegrados por Ele para receber força. Porque, afinal de contas, o arrependimento deu sucesso a Manassés. O arrependimento fez com que um coletor de impostos e taxas transformasse-se no grande apóstolo Mateus. O arrependimento transformou um ladrão moribundo em um irmão que um dia vamos ver na glória. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus pela sua palavra. Nós somos abençoados, não é verdade, irmãos, pelos ensinamentos. E que essa palavra aqui hoje, ela possa ter encontrado guarida no meu e no seu coração, porque todos os dias somos chamados ao arrependimento, a fazermos uma autoavaliação, um autoexame, de onde estamos errando, de onde estamos falhando, porque a Bíblia é a verdade. Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. O propósito de Deus nunca foi e nunca será nos ver humilhados, nos ver destruídos, nos ver tristes, nos ver arruinados, não. O propósito de Deus é sempre esse, de nos levantar, de nos erguer, de nos fazer melhor, de nos abençoar. Foi para isso que Jesus veio. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Esse é o propósito de Deus para nós. Vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração, porque essa palavra a gente precisa praticar. E de repente nós vamos orar e que você possa refletir sobre algo que de repente você tem feito, você tem praticado. Você sabe que você precisa se arrepender, você precisa mudar a sua rota, você precisa mudar de rumo, você precisa mudar esse comportamento, você precisa parar com isso que você está fazendo. E você não está aqui à toa não, você pode ter certeza que não foi coincidência você estar aqui hoje, essa lição ser ministrada, não. É porque Deus, Ele deseja o melhor para você, é porque Deus, Ele quer te abençoar, é porque Deus não quer que você prossiga num caminho de desgraça, de fracasso, de derrota, mas Deus, Ele quer te erguer, Ele quer ver você vencer. Esse é o prazer de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos. Quando nós servimos a Deus, Ele se alegra em ver a nossa alegria, a nossa paz, o nosso avanço e o nosso crescimento. Então nós vamos orar, e que você possa refletir, pensar, e que você saia daqui hoje com a decisão tomada, de mudar aquilo que você sabe. Porque, irmãos, Deus fala ou não fala? Fala ou não fala? A gente ouve ou não ouve? Ouve. O negócio é praticar. Porque Deus fala. Nós ouvimos sim Deus falando. O negócio é praticar, é colocar em prática no dia a dia.
E aí você pode ter certeza que as mudanças vão começar a acontecer. A bênção vai chegar na sua casa. O mal vai ter que bater em retirada, porque Deus é maior. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos o teu nome. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Porque através da tua palavra nós vemos de forma tão clara, Senhor, o teu desejo de nos abençoar, o teu desejo de nos ver bem, o teu desejo de nos ver crescer, o teu desejo de nos ver avançar, o teu desejo de nos ver desfrutar do melhor. O Espírito Santo nos ajuda, Deus, a reconhecermos os nossos erros, a reconhecermos as nossas falhas, a reconhecermos, ó Deus, aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem nos escravizado, nos aprisionado, hábitos nocivos, ó Pai. O Espírito Santo, Deus, nos ajuda a romper, ó Deus, com culturas, a romper, Deus, com histórias de família, com tradições familiares que nós carregamos, com traumas, Pai, no nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam e eis que tudo se faz novo. O teu sangue tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para quebrar toda e qualquer maldição. Por isso nos ajuda, Senhor, a vivermos tudo o que o Senhor tem para nós. Não vamos ficar presos, não vamos, ó Pai, permanecer acorrentados, mas somos libertos por Ti, para ter vida e vida em abundância. E nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.